Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o plano inclinado. Bom, como o próprio nome já diz, o plano inclinado é um movimento que se dá quando você tem a base do seu movimento inclinado com relação à horizontal de um ângulo θi. Por que é tão importante a gente analisar esse movimento, né? Esse tipo de movimento? Bom, vamos pegar aqui uma cor diferente para a gente desenhar o nosso bloco aqui. A gente tem um objeto no nosso plano inclinado e esse objeto ele tem uma massa m aí qualquer. Bom, a gente sabe muito bem que existe uma força que atua o tempo todo sobre esse sistema. Essa força é o que a gente chama de força-peso, tá aqui. E a força-peso, ela sempre aponta para baixo. Bom, no entanto, apesar dessa força-peso sempre apontar para baixo, o movimento ao longo de uma rampa inclinada não pode ser nessa direção. O movimento ao longo da rampa inclinada, ele está ao longo de uma linha paralelo à inclinação da minha rampa. Né? Além disso, eu tenho uma outra linha também, que vai se provar bastante importante para a gente, que é perpendicular ao plano inclinado nosso aqui. Então eu tenho um novo sistema de coordenadas que eu vou chamar de x' e y'. Bom, primeiro, para a gente poder entender quem são esses x' e y', eu vou colocar aqui para vocês, num software de edição de texto, essa situação. Então imagina aqui que a gente tenha esse sisteminha, eu tenho aqui de vermelho o meu eixo x e o meu eixo y do jeito que a gente conhece aqui. Vamos colocar um vetor que represente a força-peso apontando para baixo, né? Do mesmo jeito que a gente conhece lá que a gente viu já em aulas passadas, que é a força-peso que aponta para baixo. Bom, se eu inclino, se eu giro o meu sistema, a minha força-peso ela continua apontando para baixo. Tá ali. Minha força-peso continua apontando para baixo. E eu mantive aqui um eixo verde só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Bom, vou botar 0. Se você tiver um olhar atento, você vai perceber a seguinte coisa. Você vai perceber que o meu sistema aqui, os meus eixos, eles giram sempre do mesmo ângulo. Vou voltar aqui para você observar melhor. Se você olhar direitinho, o ângulo que o meu eixo vermelho vai fazer com a minha linha, com o meu eixo verde, aqui na esquerda, aqui na direita, são o mesmo. Olha lá, ele gira do mesmo ângulo. Do lado esquerdo aqui, do lado direito lá. É também o mesmo ângulo que ele gira com relação ao peso ali, ó. Então esse ângulo aqui é o mesmo ângulo de cá e é o mesmo ângulo que faz aqui com o peso também. Vamos voltar mais uma vez para você ficar esperto nisso. Olha só, você gira e ele faz sempre o mesmo ângulo. Isso nos leva a crer que o ângulo do plano inclinado, que é esse ângulo aqui, com o meu eixo, com a minha rampa horizontal, com a horizontal, é o mesmo ângulo que o peso faz com esse novo eixo Y vermelho aqui. Se você olhar o nosso desenho aqui, a gente chamou de, vamos dar um zoom aqui, a gente chamou de verde, o eixo verde aqui, o x' e y'. No nosso desenho aqui, no nosso software de edição, a gente tem o verde x e y normal e o vermelho x' e y', né? E esse ângulo θ aqui é o ângulo que a força-peso faz com o meu novo eixo vermelho aqui. Eu vou diminuir essa força-peso só para a gente poder enxergar aqui algumas coisas. Vamos deixar ele um pouquinho mais fino aqui também. Ora, se você perceber direitinho, você vai ver que a componente
que vem paralelo ao meu novo eixo vermelho aqui, no novo eixo X aqui, o meu eixo X', a gente pode até escrever aqui, né? Vamos mudar aqui a fonte para ficar bonitinho, e aí a gente coloca X, Y, negrito itálico, Ctrl K, e aí a gente tem aqui, ó, esse aqui é o meu eixo X, vermelhinho, e esse aqui é o meu eixo Y, vermelhinho também. Olha lá, pessoal, então esse tamanho aqui, que eu vou botar de amarelo, que é a componente peso aqui, se você olhar direitinho, é o mesmo pedaço que a gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui um mais vivo um pouquinho, vou botar aqui com 4 pontos. Olha só, esse tamanho é igual a esse tamanho aqui. Ou seja, pessoal, esse pedaço que está oposto ao meu ângulo, que é o mesmo ângulo de inclinação do plano, é a componente horizontal do peso, a minha nova componente horizontal, a minha componente que está ao longo do eixo X, que a gente vai chamar de PX. Então, o meu PX agora é uma componente oposta ao ângulo. A gente sabe que a função trigonométrica que associa o cateto oposto com a hipotenusa, que é a minha força-peso, é o seno. Então, o seno do ângulo de inclinação é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o PX nosso é P seno do θ, onde θ é a inclinação do meu ângulo. Voltando aqui para o nosso softwarezinho de edição de imagem, você vai perceber que esse aqui é o meu cateto oposto. Da mesma maneira, a gente tem o nosso cateto, que é o cateto adjacente. Vamos colocar aqui, vamos escolher uma cor bonita aqui, vamos botar azul, não tem nada azul ainda. Se eu coloco aqui, foi 4 pontos que eu coloquei e tracejo, olha só, vamos botar nossa força-peso para cima, beleza. Esse cara aqui é exatamente a minha componente que está ao longo do eixo Y aqui. Olha lá. Então, pessoal, essa componente ela está adjacente ao meu ângulo θ aqui de inclinação. Ela está adjacente ao meu ângulo θ. Se essa componente está adjacente ao ângulo θ e está na direção do eixo Y, nós vamos chamá-la de PY. E aí, amiguinhos, esse PY nosso, ele vai estar associado com o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo vai ser o PY dividido pelo peso. Isso nada mais, nada menos do que PY igual ao P cosseno θ. Então, a minha nova força-peso, e aí nós vamos escrever aqui de vermelho gritante, para você não esquecer nunca mais na sua vida, a nossa força-peso é PX nessa nova direção I, mais PY nessa nova direção J. E essa força-peso nossa decomposta é mg menos mg seno de θ na direção I, menos mg seno de θ na direção J. Por que menos mesmo, pessoal? Vamos voltar lá para a nossa figurinha. Se você vier aqui em cima para olhar, ó, você vai perceber o seguinte, que todas as duas componentes da minha força-peso, vamos trocar de cor aqui para ficar bonito, vamos botar amarelo. Todas as duas componentes da força-peso, elas apontam no sentido negativo desse novo eixo. Aqui está o nosso PX e aqui está o nosso PY. Ambas no sentido negativo desse novo eixo. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa força-peso no plano inclinado. Ok, pessoal? Até mais.